Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de matemática para vocês envolvendo a parte de função trigonomérica, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, a nossa meta chegamos aí aos 29.300 inscritos, tá? Lembrando que nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer dois cards, um com botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui. A questão do Enem diz o seguinte, ó, um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função T em função de H igual a mais B vezes o seno de π sobre T, que multiplica H menos 12, sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite de 0 a 24, e A e B os parâmetros que o técnico precisa regular. Tá? Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de 26 e a mínima de 18. E que durante a tarde a temperatura fosse menor que a da manhã. Essa informação aqui é que pode derrubar o aluno brutalmente. Eles pediram que durante a tarde a temperatura fosse menor que o período da manhã. Então vamos lá. Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Primeiro entender o seguinte, quando a função, já sabemos que é a função seno, quando a função seno ela é positiva, tá certo? Quando ela é positiva, o ponto máximo vai ser 1. E o ponto mínimo vai ser menos 1, certo? Então você já guarda essas duas informações. No ponto máximo, o seno vale 1, no ponto mínimo, o seno vale menos 1. Guarde bem essa informação. Então, professor, quer dizer que essa bagunça todinha aqui não vai interessar na questão? Realmente, não vai interessar. Só preciso saber se a minha função seno ela é positiva ou negativa. Nesse caso, tudo que está com seno aqui vai ser positivo. Então, ponto máximo eu boto 1 e no ponto mínimo eu boto menos 1. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver a parte de cálculo da questão. Então, veja assim. Analisando para o ponto máximo, você vai ter que vai ficar A mais B vezes, no ponto máximo o seno vale 1, igual a temperatura vai ser quanto no ponto máximo? 26, de forma que você tem A mais B igual a 26. Perfeito. No ponto mínimo você tem A mais B, o seno vai ser quanto do ponto mínimo? Menos 1. E a temperatura tem que ser quanto? 18. Então você passa a ter A, B vezes menos 1 dá menos B, igual a 18. É claro que você tem duas maneiras de fazer, pode fazer por adição ou substituição, né? Vamos fazer aqui um sisteminha, ficando então A mais B igual a 26 e A menos B igual a 18. Nesse sistema, você chega à conclusão que somando as duas, você vai ter que ficar 2A igual a quanto? 30, isso aqui vai dar 44. Então, o valor de A vai ser 44 sobre 2, o A vale 22. Perfeito. Veja que esse A vai ser a constante dentro da nossa função. O problema está onde? No B. Bom, se eu encontrei o valor de A, vamos jogar na segunda fórmula aqui. Jogando na segunda fórmula, na primeira fórmula, aliás, jogando na primeira,
você teria assim, A mais B igual a 26. Deixa eu fazer de preto aqui. Faz parte de uma sequência. Então, você teria A mais B igual a 26. O valor de A é 22, mais B igual a 26. B igual a 26 menos 22. B vale 4. Mas qual é o problema agora? Ah, professor, então já temos a resposta, letra C. Calma, calma. O problema está aqui, ó. Durante a tarde, eles querem que durante a tarde a temperatura fosse menor que o período da manhã. Então, como ele quer que isso aqui seja invertido, ele quer que o período da tarde seja menor que o período da manhã, certo? Isso aqui seria o natural. Como ele quer que seja invertida a ideia, você vai ter que adotar que esse B, na verdade, vale menos 4. Tá? De maneira natural, o período da tarde sendo o B valendo 4, então, como ele quer que o período da manhã seja o maior, no caso, né, que ele, durante a tarde a temperatura fosse menor que a da manhã, então esse 4 aqui precisa ser negativo. Logo, você agora sim passa a ter um gabarito, que é a letra B. É um pouco complicado, tanto de explicar quanto de entender isso, mas quando ele diz assim, ó, os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26, sem problema nenhum, e a mínima fosse 18, e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. E aí nós temos o seguinte, geralmente o período da tarde é o mais quente, né? Mas ele quer o processo inverso, ele quer que a tarde fosse menor. Então, quando você encontrou o B aqui valendo 4, que determina justamente essa temperatura, esse B aqui ele precisa ter a sua inversão aqui para menos 4, tá bom? Então é isso, resposta gabarito, letra B. Cuidado nas pegadinhas das questões, tá bom? Forte abraço e até a próxima resolução. Valeu!